Amanda, bem-vindos ao canal da Montauk e hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre o 8º episódio de Anéis de Poder. E se você tá chegando hoje, já se inscreve, ativa as notificações e deixa um like que ajuda demais esse vídeo. E bora falar já sobre o último episódio dessa temporada, que no geral eu gostei bastante como episódio. É claro que nesse vídeo eu vou falar o que eu achei sobre o episódio, mas também vou dar as minhas considerações gerais sobre a série, que pelos meus reviews, quem acompanhou aí sabe que eu achei bastante irregular. Mas no final eu falo sobre isso, tá bom? Esse episódio foi bem legal, eu fiquei pensando por que todo episódio não poderia ser assim, com essa estrutura narrativa, essa velocidade. Apesar de algumas coisinhas que me incomodaram, eu achei o episódio muito bom no geral. E o episódio já começa com o estranho, ele abre o olho da mesma forma que a Galadriel abriu no último episódio, né? E a gente tem essa referência de abrir olhos, né? O olho do Sauron. Então, você já fica com aquela coisa, sabe? Que eles estão tentando induzir a gente a achar que ele é o Sauron. E é isso mesmo que eles fazem. Porque chega lá aquele trio que eu apelidei de Eminem e suas amigas invejosas. Inclusive, eles têm nome, né? Mas como eles já se foram, nem vou me dar o trabalho de decorar, porque realmente personagens esquecíveis, né, gente? Mas eles chegam e aí eles falam que vieram servir a Sauron, né? Eles falam que ele veio de um lugar e foi colocado um véu sobre ele pra ele não lembrar de tudo que aconteceu, de quem ele era, né? Porque as pessoas que derrotaram ele deixaram esse véu sobre ele, mas que aos poucos vai sair e ele vai lembrar que ele verdadeiramente é o Sauron. E eu achei legal que nessa cena eles usaram uma maçã que a Nori deu pro estranho para que ele pudesse continuar refletindo sobre quem ele é e o que ele escolhe ser, né? Além disso, o Eminem é um metamorfo, né? Ele atrai a figura do estranho através da Nori e isso vai ser usado mais pra frente no episódio. Eu achei isso bem interessante. E aí corta pra parte onde a gente vê que a Galadriel leva o Halbrand até os elfos. Ele precisa dos cuidados élficos pra poder sobreviver, então Galadriel salvou o Halbrand, não é mesmo? E aí, oportunamente, ele vai conhecer o Celebrimbor, que ele fala que ele é um grande fã, afinal de contas eles trabalham na mesma área, não é mesmo? A situação é que eles não conseguiram mesmo que os anões fornecessem o Mithril pra eles, a gente viu tudo no último episódio, tem um review aqui, eu vou deixar linkado pra vocês. E tem essa história, né, que os elfos precisam disso pra poder sobreviver. Eu já falei pra vocês que eu acho isso um plot meio estranho. E aí o Halbrand mesmo vai sugerir misturar os metais, misturar o Mithril com outros metais. Eles têm lá as pedras, então ele vai dando aqueles indícios, ele vai mexendo, manipulando o Celebrimbor pra que algo seja feito, pra que algo seja forjado. E aí quando ele começa a falar com o Celebrimbor e tudo mais, ele até fala que chame essa ideia, essa mistura, essa criação de um novo elemento de dádiva, né? Em inglês ele fala, chame de gift. E gift é presente, então isso é uma referência clara ao Anatar, o Senhor dos Presentes, que é como Sauron se revela segundo o cânon da história. Então o Sauron deveria se revelar como Anatar, o Senhor dos Presentes, e aí iludir os elfos, né? Então nessa história foi diferente, ele chega como Halbrand mesmo, e aí, gente, já ficou muito claro que ele era o Sauron. E a minha questão com isso, deixa eu explicar muito bem pra vocês. É o seguinte, desde o começo a gente tem teorizado aqui que a série tem jogado muitas pistas de que ele poderia ser o Sauron. Desde aquele começo, né, no primeiro episódio que eu fiz, no primeiro review, onde ele fala pra Galadriel que as aparências enganam, eu falei pra vocês, será que ele é o Sauron? As aparências enganam e tudo mais. E eu achei que ele não fosse o Sauron exatamente por causa disso. Eu achei que a série ia dar vários indícios e depois ia ter uma revelação bem diferente, entende? Então assim, é satisfatório, é uma revelação satisfatória, mas eu achei que então eles poderiam ter escondido um pouco melhor pra trazer esse elemento surpresa, porque tipo, sou o Sauron, tá bom, a gente já sabia, faz um pouco de tempo já. Não tô falando que isso é um demérito da série, eu tô falando que eu acho que poderia ser uma surpresa um pouco maior. E me incomoda também a Galadriel ter ficado tanto tempo do lado dele, ele mesmo vai falar que ela que trouxe ele de volta. Enfim, eu imaginava que a Galadriel ia ser a única que não ia ser enganada pelo Anatar, Sauron, ou seja, chamem como vocês quiserem, Halbrand, né?
Beleza, aí corta pra Númenor, o núcleo que eu mais odeio, vocês sabem, né? E o rei vai morrer. E aí o pessoal é chamado lá pra capturar, né? Porque eles vão fazer um túmulo do rei, eles têm que capturar a essência do rei. E a gente vai ter a revelação, né? Só nessa semana é o segundo rei que revela uma grande profecia pra alguém que é diferente do que ele achava que fosse, né? Então o rei vai revelar que Númenor vai cair se eles não voltarem aos costumes antigos. Inclusive a gente tem aí a Palantir coberta e tudo mais. É a irmã do Isildur que vai receber essa revelação. Então a segunda temporada aí, gente, já prevê a queda de Númenor. Talvez a gente já veja na segunda temporada, é o que eu acho que vai acontecer, porque também não tem muito o que acontecer por lá, né, gente? É isso mesmo, a gente vê que o Pharazôn tá por lá manipulando as coisas, a Míriel vai chegar e infelizmente ela ter ficado cega vai fazer com que seja mais fácil o Pharazôn se aproveitar dela. Então é isso que a gente tem nesse momento em Númenor. E voltando para o núcleo dos elfos, a gente descobre o momento onde a Galadriel começa a suspeitar que tem algo errado com o Halbrand, que até agora ela não pediu a linhagem dos Reis do Sul e ela vai pedir. Porque eles começam a conversar, a gente vê que o Gil-galad está muito reticente em tentar mais coisas, porque ele acha que o tempo já está esgotado. Então ele fala, gente, vocês vão ficar tentando aí, vão ficar tentando e já não temos mais tempo, a gente tem que fazer o que dá nesse momento. E o Elrond pede esse tempo, né? Não sei, acho que são 3 meses que ele pede pra ele para tentar criar esse metal. E aí algumas palavras começam a surgir quando as pessoas estão falando sobre essa nova criação. Então, por exemplo, forjar um novo tipo de poder, um poder do mundo invisível, e aí já não tem mais dúvida do que eles estão falando. Inclusive, é usada a frase poder sobre a carne. O Celebrimbor traz essas palavras, e aí a Galadriel fala, caramba, eu já escutei isso em outro lugar, onde você ouviu isso? E o Celebrimbor, já, né, corrompido, vai acabar desconversando, mas é aí que a Galadriel fala, não, tem alguma coisa muito errada aqui. Enquanto o Gil-galad quer que todo mundo vá pra Lindor, eles conseguem esse tempo e Galadriel fica lá com a pulguinha atrás da orelha, certo? E aí corta novamente pro núcleo do estranho com o Eminem e suas amigas invejosas e eles começam a falar sobre... Eles começam a dar, na verdade, pistas importantes sobre a origem ou o que seria a origem do estranho. E eles citam as terras de Hum. Inclusive, isso vai ser importante na segunda temporada, porque teoricamente é onde o estranho vai, é onde vai levar a jornada do estranho. E eles começam a explicar de onde ele veio e sempre falando que ele é Sauron e tudo mais. Só que a gente tem o quê? A Sociedade dos Pés Peludos que foi atrás do estranho. Eles chegam lá, mais uma vez são atraídos pelo metamorfo, né? Eles são atraídos pela figura do estranho. E aí as amigas invejosas começam a atacar os Pés Peludos. Eu pensei que o Sadok tivesse morrido já de primeira, mas não. E é o estranho que vai defendê-los, né? É importante lembrar que o trio ele ainda tá no comando do estranho, né? Eles falam, calma, você ainda tem que recobrar seus poderes, lembrar quem você é. Mas o estranho sabe quem ele é. A Nori falou pra ele 300 mil vezes, você pode decidir quem você é. E ela tem certeza que ele veio pra ajudar. E aí ele utiliza isso pra ajudar os Pés Peludos e finalmente acaba com o trio, né? Ele coloca eles como aquelas figuras que lembram muito os mortos da trilogia do Senhor dos Anéis. Mandam elas embora, mas tem essa informação da constelação e das terras de Rhûn, que é onde a gente consegue ainda ver aquela constelação daquelas estrelas estranhas, como eles mesmos dizem. E isso fica meio com esse sentido de que há um balanço, há um equilíbrio no poder. Enquanto existe um grande mal, existe algo que pode trazer o bem, que pode enfrentar esse mal. E é exatamente isso que o estranho deve seguir, inclusive é aí que a gente começa a ter certeza de quem é o estranho. Istar, né, ele fala na linguagem que a Nori utiliza, na linguagem das pessoas da Terra-média, seria mago ou sábio. E aí quando eu falei sábio, eu falei, tá bom, já estamos entendendo de quem estamos falando.
E a cena acaba muito bonita, é muito triste, inclusive toda essa sequência é muito bonita, todo o fogo que eles colocam na cena, a eliminação do trio, e no final o Sadok morre, mas dessa vez não sozinho, ele morre com os pés peludos, vendo o nascer do sol, é muito bonito e muito triste. Aí temos um corte e vemos Míriel no navio voltando para Númenor e conversando com o Elendil e falando exatamente sobre isso, sobre chamado, sobre responsabilidade. O Elendil tem muito disso, de ser meio que escolhido para fazer aquelas coisas e saber que no final vai valer a pena. E eles estão falando isso porque, teoricamente, né, o Isildur, eles acham que o Isildur morreu. Como eu já teorizei aqui, o cavalo deve achar o Isildur, tá bom? Então a gente deve ter um momento bem Aragorn, assim, retornando. Mas por enquanto eles acham que morreu. E quando eles chegam em Númenor, qual é a dor do Elendil, que não consegue nem falar pra Míriel que todas as bandeiras estão pretas, simbolizando que o rei morreu. Ou seja, né, gente, a queda de Númenor tá cada vez mais próxima. Voltando lá pros elfos, a Galadriel consegue verificar lá a linhagem dos reis do sul e descobre que não tem rei do sul nenhum. É, né, gente, a gente sabe que o Aragorn, ele vai ser descendente da linhagem mesmo do Isildur, então não existe rei do sul, aquela linhagem foi interrompida. E aí ela descobre realmente quem é o Halbrand e tudo que ele fez desde o começo. Ele coloca ela dentro de uma visão com o irmão dela, o que é um golpe muito baixo, né? E a gente já vê que ele começa a simbolizar a adaga. Ele fala, ah, você guardou a adaga e tudo mais. Sabemos que tudo que o Halbrand está fazendo é manipulado para que as coisas aconteçam daquela forma. E ele quer transformar ela na rainha dele, uma rainha realmente das sombras, apesar dele dizer que não, que ele vai se utilizar da luz dela. Mas a Galadriel, que a gente descobre que só fez besteira, então desde o começo, vai recusar esse mal porque ela entende que ele não veio para curar, né, a Terra-média, ele veio para dominar a Terra-média, apesar do discurso dele ser muito diferente, ser sempre em relação à cura e tudo mais. E aí ela vai recusar isso, essa questão de ser a rainha das sombras. Cortamos mais uma vez pro núcleo dos pés peludos, onde a gente tem um estranho que vai fazer a sua jornada, né, até Rhûn, e a gente tem a Nori lá, que quer viver essa aventura, né, que precisa viver essa aventura, essa jornada junto com ele. E os pés peludos incentivam ela, o pai dela, é muito bonita aquela despedida, e ela vai junto com o estranho, e aí nós temos uma frase muito importante, né, porque ele vai falar pra ela, vamos, vai na frente, e aí ela fala, agora meus pés parecem pesados, o que é um paralelo, mais uma vez, com a obra, né, com a trilogia que a gente já conhece, com os filmes, e aí ele fala, vamos pro lugar que cheira melhor, siga o seu nariz, siga sempre o seu nariz, e é exatamente o que o Gandalf fala, então assim, se restava alguma dúvida, é o Gandalf, né, gente? E eu acho que, teoria, eu acho que ela vai se separar, né, deles, obviamente, do restante dos pés peludos. E eu acho que os pés peludos devem caminhar exatamente para onde vai ficar o condado. E quando ela reencontrar eles, realmente vai ser no condado. Então, né, é uma relação do Gandalf, desse carinho que ele tem com os hobbits, dele conhecer o condado, dele sempre voltar pra lá. Então eu acho que é isso que vai acontecer nessa jornada. E é importante lembrar também que lá na trilogia original do Senhor dos Anéis, quando Gandalf ele ressurge, né? Na verdade ele é ressuscitado, se transforma no Mago Branco e tudo mais, ele lembra de nomes que ele já teve, e um deles foi Grey Peregrine, né? O Pelegrino Cinza. Então tudo tá se encaixando dessa forma. O único detalhe é que, né, teoricamente, de acordo com o canon, o Gandalf só chegou na Terra-média na Terceira Era. Então eles deram realmente um retcon nisso, eles anularam essa informação e o Gandalf tá aí na Segunda Era. Gente, é isso. Ou você aceita, ou você não aceita. No final a gente tem o Elrond lá resgatando a Galadriel, não é mesmo? E descobrindo também. Ele descobre, ele vê aquele pergaminho e descobre a verdade. E aí já foi feita a liga, e os 3 anéis dos elfos já foram forjados. Muito bonito o final, assim, deles sendo forjados, aparecendo tipo o olho do Sauron por lá. E é isso, né, gente? A gente tem uma transição e a gente vê que o Halbrand chegou em Mordor. E
basicamente é isso. E aí eu vou falar pra vocês o que me incomoda um pouco. A Galadriel, ela fez um monte... Assim, não é que ela fez coisas erradas. Sabe quando você tenta fazer uma coisa boa e você só faz coisa errada? É o que aconteceu. Ela não vai avisar a galera, ela simplesmente fala, ó, acho que ele nunca mais vai voltar e acho que a gente nunca mais deveria fazer nenhuma coisa com o Halbrand. Vamos encerrar nosso contrato aqui de amizade. Ninguém questiona por quê. Ela não fala por quê, ela não conta que é Sauron. Os homens, né, que estão no sul, eles ficam lá à deriva, ela não vai avisar ninguém? Ela não vai avisar a galera de Númenor? Ela vai ficar quieta? Eu sei que na segunda temporada o Elrond deve confrontar ela, é isso que deve acontecer, e talvez aqueles homens que estão no sul, eles fiquem mais à mercê mesmo do mal. Então talvez seja uma forma dele dominar mesmo aquela galera mais fácil. E é claro que aí a gente deve ter o Elrond, a Brownie e o Teal conseguindo escapar de alguma forma, mas ele deve dominar aquele povo, porque o povo acha que ele é o rei, né? Então isso deve ser uma chamada pra segunda temporada, mas me incomoda muito. Não sei se incomodou vocês, compartilhem comigo, aliás, compartilhem todas as opiniões aqui. Esse é um espaço democrático, a gente respeita todas as opiniões aqui, mas ficou um pouco obscuro assim pra mim, porque que a Galadriel faz isso. Ela fala pros elfos, não vamos mais fazer nada com o Halbrand e ninguém contesta, sabe? Então pra mim isso ficou um pouco estranho. A gente também tem essa questão que talvez na segunda temporada a gente tenha Sauron versus Adar, né? A gente já teve um encontro deles e provavelmente aí a gente tem o Sauron mesmo trocando a arma, né, pra poder ter a chave que ia liberar tudo aquilo, mas talvez a gente tenha um embate contra um versus o outro. Então a gente vai ter esse negócio lá, como ele vai forjar também o anel lá naquele lugar, né? A gente tem a questão do Gandalf, que chegaria somente na Terceira Era, o Balrog, que ficou esquecido no churrasco, que também seria liberado na Terceira Era. Então, assim, são coisas que ficaram aí diferentes mesmo. Eles mudaram algumas questões. E aí, o meu negócio com essa série é o seguinte: ou a gente aceita e assiste uma história que eles vão trazendo todos os elementos da saga original, inclusive às vezes eu acho que eles trazem até demais pra fazer essas conexões, ou a gente larga a mão e fala, não, pra mim não deu, sabe? Só tem duas formas agora: ou você embarca nessa história nova que eles estão criando, esses personagens diferentes que eles estão criando, ou a gente deixa, né? Inclusive, a segunda temporada vai demorar pra chegar, já começou a ser gravada, mas vai demorar pra chegar, o que pode atrapalhar aí no andamento, porque fica aquele hype, depois o hype desaparece, e aí a gente vai esquecendo o que aconteceu. E pra ser bem sincera com vocês, gente, eu não pretendo reassistir a primeira temporada, não. Alguns episódios pra mim foram muito difíceis de assistir. Eu gostei muito de alguns e outros eu achei muito fracos. E pra quem tem reclamado do ritmo, ou das críticas, ou das análises, enfim, eu sei que tem gente que gosta desse ritmo mais lento, e eu sei que a obra do Tolkien carrega esse ritmo um pouco mais lento. Mas às vezes quando você traduz isso para um show de TV, eu acho que pode comprometer um pouco. O que funciona no livro às vezes não funciona tão bem na tela. E tá tudo bem ter uma série mais lenta. Eu mesmo sou fãzona de Dark, por exemplo, que é uma série que tem um ritmo mais lento. Mas a estrutura narrativa, ela sustenta aquilo porque ela te faz pensar, sabe? Ela te faz aproveitar cada segundo. E eu acho que aqui não teve isso. As revelações, elas eram muito óbvias desde o começo. Elas poderiam carregar um pouco mais de mistério, entende? Mas, no geral, gente, eu achei a série ok. Espero que a segunda temporada venha com um ritmo novo, não traga tantas questões, não traga tantos pontinhos que podem ser questionados, que ela seja escrita de uma forma mais linear e mais concisa, com um ritmo um pouco mais bem aproveitado, sabe? É o que eu espero, porque eu vou continuar acompanhando. É isso que eu vou fazer. Então digam aí nos comentários se vocês vão continuar acompanhando, o que vocês acharam desse episódio e da temporada em geral. E é isso, tá bom, gente? Se vocês quiserem um vídeo analisando a temporada como um todo, deixem aí também. Deixa um like se você chegou até aqui e vamos continuar acompanhando muitas séries nesse canal, inclusive atualizações sobre os Anéis de Poder, que a gente tá torcendo aí pra segunda temporada agradar mais o público em geral, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado dessa maratona de review.
reviews. Um beijo e até a próxima. Tchau!